Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E vamos começar justamente com esse assunto que chama a atenção quando se fala de Itaipu Binacional. Por si só já é uma pauta muito boa, mas principalmente numa questão que envolve aí as casas que foram utilizadas lá na década de 70 e 80 para que os moradores pudessem construir a usina e que agora vão para leilão. E para explicar esse assunto, que sempre causa curiosidade à população de Foz do Iguaçu, estamos aqui nessa pauta dessa manhã, Paulo. É isso, Moacir, a expectativa sobre a venda é grande. Isso porque lá em 2021 a hidrelétrica chegou a anunciar o certame, mas ele precisou aí ser repensado por uma série de questionamentos em relação ao modelo que foi apresentado naquele momento. Então agora chegou a hora, a Itaipu Binacional anuncia o leilão inicialmente de 48 imóveis que estão desocupados lá na Vila A, como você falou, uma vila que abrigou aí parte dos trabalhadores que ajudaram na construção da Itaipu Binacional. Então nós convidamos Igor Gomes Rocha, diretor administrativo da Binacional, que está aqui conosco, que vai falar e atualizar também informações aí que foram de acontecimentos de ontem para cá, vai também atualizar o nosso ouvinte sobre esse procedimento que envolve muito mais do que o leilão, envolve também, claro, moradia, questão urbana em Foz do Iguaçu e também a destinação desses recursos que serão angariados no leilão, Moacir. Então, recebemos aqui o Igor. Bom dia, Igor. Obrigado por atender ao nosso convite. É uma honra, um prazer tê-lo aqui. A gente sabe da correria dos últimos dias, da preparação para o leilão. A gente agradece muito por ter aberto esse momento para a gente conversar aqui ao vivo na Clube. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Moacir, bom dia Paulo. Eu que agradeço aqui o espaço, temos todo o interesse em divulgar as ações da Itaipu, então é um prazer, conte sempre conosco aqui quando pudermos, estamos aqui divulgando as ações. Oi, Igor, então para a gente entrar no assunto, por favor, atualiza para a gente, vai ser na terça-feira. Inicialmente, então, estão previstos imóveis desocupados apenas neste primeiro leilão de 48 casas. Será num formato presencial, online? Qual é o site de participação? Quais as informações iniciais desse leilão que você pode oferecer para a gente? Ok, Paulo, então vamos lá. No dia 1º de agosto, às 14 horas, no Hotel Interlúdio, nós vamos fazer esse leilão de 48 imóveis desocupados da Itaipu Binacional. Se a gente resgatar um pouquinho aqui, a gente vai lembrar que no final de 2021, a gestão anterior já tinha leiloado 17 imóveis desocupados, então a gente está dando continuidade, mas com algum incremento a esse processo, que a gente chama de desmobilização patrimonial. Já aconteceu com as outras usinas, né, como você estava explicando, precisaram construir essas casas para os chamados barrageiros que vieram para fazer o trabalho, só que ao longo desse tempo essas casas já cumpriram o seu papel histórico. Então a nossa ideia é transformar esse patrimônio imobiliário que hoje está em desuso, né, são casas desocupadas, em benfeitorias para a cidade. Por isso que a gente tomou a decisão, tanto em diretoria como no conselho da Itaipu, que todos os recursos, está gravado já em documento nosso, todos os recursos de arrecadação desse leilão e dos próximos dos imóveis desocupados serão utilizados em construção de habitação popular e infraestrutura urbana. Já por lei, a Itaipu não pode visar o lucro, então a gente, na verdade, está só formalizando isso dentro dos nossos objetivos de responsabilidade social. Então o leilão vai ser às 14 horas. Respondendo a tua pergunta, a modalidade é híbrida, então terá um leiloeiro e ele também acompanhará no site os lances virtuais. Na verdade, esse portal já está liberado há alguns dias, então alguns imóveis já têm lances, inclusive. Dia 14 a gente espera concluir, às 14 horas do dia 1º, a gente espera concluir a venda dos 48. Tanto no portal da Itaipu quanto no portal do leiloeiro, Pedro Lerner Kronberg, consegue informações sobre todos os imóveis, condições de pagamento, os valores que a gente tratou com uma avaliação de um perito oficial, os valores mínimos, a forma de dar lances. A nossa expectativa é, inclusive, muito grande em relação à participação. Há uma variedade bem diversa de imóveis, a gente tem alguns um pouco menores, mas tem imóveis de mais de 900 metros quadrados em
em boas posições aqui na cidade. Podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas. A nossa questão mais é quem não pode participar. A vedação mais expressa são os próprios empregados da Itaipu, por questões nossas de compliance, seria inclusive um pouco violação ética. Fora, todo mundo está convidado a participar do leilão no dia 1º às 14. E a nossa expectativa é, ainda esse ano, dar continuidade a isso, porque temos mais imóveis desocupados, terminando a nossa avaliação para liberar em novos leilões. Certo. Desse leilão, então, de terça-feira, os imóveis serão vendidos em lotes individuais? Quais são os valores iniciais e como se chegou a esses valores, Igor? Como a gente precisa lembrar que, apesar de ter regras próprias, está falando de bens públicos, né? Então, esses imóveis são públicos. Nós seguimos ali algumas normativas da Itaipu e legislação brasileira. Precisamos passar por uma avaliação oficial. Então, nós contratamos um perito, ele faz uma avaliação e nós divulgamos os preços mínimos. Então, todos os preços mínimos estão lá. Cada casa tem o seu preço mínimo, serão vendas individuais, imóvel por imóvel. Foi avaliado com valor de mercado, né? Então não é nada superfaturado, nada. É sempre uma avaliação muito criteriosa da Itaipu Binacional, né? Pelo contrário, a tendência é até que o preço inicial seja até um pouco abaixo da média do mercado. Por quê? Nossa avaliação parte do formato inicial, até da entrega do imóvel para essas pessoas, lá atrás. Então, um pouco do que foi construído, algumas valorizações de benfeitorias, nós nem consideramos na avaliação. E nós partimos do preço mínimo e não do preço médio de mercado. E, além disso, para realizar o leilão, como há um interesse na venda, há o chamado liquidação forçada. Então, há mais um desconto. Então, esses valores iniciais, para ser sincero, estão até um pouco abaixo do que seria uma média de mercado. Então, a nossa expectativa é que haja uma boa disputa. Alguns imóveis já têm aí até na casa de 10 lances, por exemplo. Variam. Do mais barato, vamos dizer aí que tem imóvel na casa dos 160 a R$1.000 e tem imóveis na casa de 920 mil reais. Preço inicial, né? Diretor, o senhor citou que foram levados a leilão já na gestão passada 17 bens. Se tem ideia do patamar de ágio médio do último leilão? E ele se aplica aproximadamente a esse? Pode ser a mesma realidade ou muito próximo? Olha, Paulo, o ágio médio é até um dado que pode falsear um pouco, mas vamos lá. Nós tivemos na gestão passada, nesse leilão dos 17 imóveis, uma arrecadação de algo na casa de 9 milhões de reais. O ágio, em alguns imóveis, foi pouco acima de 1%. Em outros, foi acima de 40%. Então, o médio, no final das contas, ficou na casa dos 35%. Mas é difícil cravar que isso se mantenha agora, porque o cenário é outro, é um lote maior, né? São mais imóveis, é difícil. Mas a nossa expectativa é que se mantenha aí nessa casa acima de 30%. Muito bem. O senhor citou a questão da arrecadação e já anunciou aí a destinação desse recurso, né? Programas habitacionais e infraestrutura urbana. Poderia avançar nesse assunto e adiantar o que está no horizonte da Itaipu aí com seus parceiros, tanto federais quanto municipais, o que pode vir a trazer de retorno aqui para a cidade esse investimento a partir dos leilões? Não, claro, agradeço a pergunta, porque isso é o que a gente mais se orgulha desse nosso projeto. Todo o valor arrecadado vai ser para habitação popular e infraestrutura urbana. Então, temos feito reuniões aqui com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, com o Foz Habita, a autarquia municipal que trata de habitação. Então, a nossa ideia é que já esses valores arrecadados no leilão anterior, de 17 imóveis, mais esses da terça-feira e do leilão subsequente, pelo menos mais um ou dois que a gente imagine, sejam para esses projetos. A gente fala ali em preferencialmente Foz do Iguaçu na nossa resolução, a ideia é que fiquem todos aqui a princípio. Estamos aí identificando ainda o formato do projeto nessas tratativas, um projeto próprio Itaipu com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Paralelamente, na segunda-feira estivemos com a vice-presidente de habitação da Caixa, a doutora Inês Magalhães, que historicamente era do Ministério das Cidades, quando da criação do Minha Casa Minha Vida, então uma grande entusiasta desses programas. A gente está utilizando essa nossa proximidade com a Caixa Econômica para trazer também empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Então hoje são pelo menos aí 3 frentes, né?
essa nossa arrecadação com valores da Itaipu para a moradia, uma vinda da Caixa Econômica para um novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida, né? Os prazos serão reabertos aqui para envio de propostas durante essa semana, coincidentemente no dia do nosso leilão, dia 1º. E mais adiante, na continuidade desse projeto, já tratamos também com o governo federal até para doação de imóvel, de terreno da União para a construção de casas populares. Então é um programa bastante robusto. Quanto mais novidades a gente tiver, a gente vem aqui divulgar novamente para vocês. Mas faz parte dessa nossa retomada da responsabilidade social, né? O setor havia sido, inclusive, desmobilizado na Itaipu, na gestão anterior. Agora nós voltamos com força e moradia é um dos nossos pontos centrais. Diretor, a gente tem na cidade um problema histórico de moradia popular, né? Temos áreas, ocupações aí que até hoje não foram resolvidas e que são bastante antigas. Temos problemas novos, mais recentes, como Portal da Foz, Gleba Guarani, que são ocupações mais novas. Se estima, né? Não se dá para precisar porque os dados não são tão transparentes, mas se estima um déficit habitacional de cerca de 6, 7 mil moradias em Foz do Iguaçu, né? Esse dinheiro arrecadado com essas casas pode vir a ajudar a gente a diminuir esse déficit, ou seja, esse recurso pode ser aplicado diretamente nesses projetos habitacionais, em conjunto aí com o município, com o Foz Habita e outros órgãos que possam se somar, além das parcerias federais que o senhor citou? É esse o objetivo. O próprio Foz Habita trabalha com uma lista de espera do programa Morada Foz em 6 mil. Então esse número é, digamos assim, oficial. O Foz Habita trabalha com uma fila de 6 mil. Claro que é um número bastante significativo. Foz do Iguaçu tem um dos maiores, se eu não me engano, o 3º ou 4º maior déficit habitacional do Paraná. Então é uma promessa difícil de se fazer que a gente vença esse número. Mas com essas frentes, mais aí o Tribunal de Justiça do Paraná, que tem tratado o Bubas. O Bubas, exatamente. Então, programa de regularização junto ao Tribunal de Justiça, mais Minha Casa Minha Vida Federal, mais Itaipu e mais parcerias que a Prefeitura possa ter também com o Estado, com a APAR, a gente acredita que um choque aí de gestão a gente consiga baixar significativamente esse número. Mas realmente é um número bem acima de outros municípios, até de receita menor do que Foz do Iguaçu. A gente precisa ser mais criativo, pensar em mais projetos de como enfrentar uma lista tão grande. Nós falamos do primeiro leilão que acontecerá na próxima terça-feira, nessa terça-feira, de 48 imóveis desocupados. A Itaipu prevê outros certames ainda para este ano e, caso sim, quais as condições desses imóveis, desses próximos imóveis a serem colocados em leilão? Veja, os imóveis desocupados, naturalmente, vão ter alguns problemas. Apesar da manutenção ser feita por Itaipu, são casas antigas, algumas casas de estrutura de madeira. Então, acreditamos que muitos dos interessados no leilão possam fazer até alguma demolição para a construção de uma nova residência. Então, o que tem pesado muito na avaliação é o terreno. Então, terrenos de 800, 900 metros quadrados, com alguma proximidade de avenida, são bem valorizados por isso. As construções em si, as moradias, apesar de darmos algum grau de manutenção, muito difícil sejam aproveitadas pela idade, pelo formato. Na nossa programação, a gente precisa vencer com uma certa agilidade esse cerca de 100 imóveis desocupados que a Itaipu tem. Então, com essa venda de 48, tudo ocorrendo muito bem, com disputa na terça-feira, a gente resolve 50% praticamente do problema. Então, se tudo caminhar bem, imagino que ainda esse ano a gente consiga ter mais leilões, mas sem datas ainda. E por qual razão essa divisão entre os imóveis desocupados, esses dois momentos que estão sendo adotados pela Itaipu, ou seja, 2 leilões para 100 casas, todas elas desocupadas? Veja que o fluxo nosso é contínuo, né? Então, algumas casas foram devolvidas à Itaipu. Então, enquanto preparávamos esse leilão, novas casas ficaram desocupadas. Então, acaba que é um fluxo contínuo. E é um processo de governança bastante longo, né? Para fazermos uma desmobilização patrimonial, nós precisamos aprovar isso em diretoria, que é junto com a margem direita, com o paraguaio, com o conselho da empresa.
precisamos de parecer da Embepar, né, que é a sucessora da Eletrobras, precisamos de parecer da ANDE, a estatal elétrica do Paraguai. Então é um processo demorado e o fluxo é contínuo, né? Casas continuam sendo desocupadas porque há algum morador irregular e etc. Mas nesse ritmo acelerado que estamos tratando, a nossa expectativa é resolver ainda esse ano, no mais tardar no início do ano, a situação das casas desocupadas. Diretor Igor, a gente olhando assim, parece que a parte fácil está sendo vencida, ou pelo menos entrou numa agenda para ser vencida, que é aquela dos imóveis que estão desocupados. Depois disso, teremos a questão dos imóveis que têm moradores, que estão sendo utilizados hoje. A Itaipu pretende dar continuidade e levar esses bens a leilão? Veja, esse é um tema muito sensível. A gente brinca lá que no dia da posse da nossa gestão, da nova gestão da Itaipu, quando se falava em anexo C, em tarifa de energia, a gente preocupado, todos os questionamentos eram: e as casas, diretores? E as casas, diretor-geral? É o assunto mais sensível e a gente tem dado o cuidado devido a ele. Existe questionamento judicial, já houve questionamento do Ministério Público Federal, pressão de entidades sociais. Qual tem sido a nossa postura? Receber todos. Então já tivemos reunião com o MPF, já tivemos reunião com a própria Caixa Econômica sobre esse assunto, com a margem direita, com o Centro de Direitos Humanos, com o Poder Legislativo, com algumas das entidades envolvidas, colher ali percepções, colher sugestões para construirmos um processo que envolva então os imóveis ocupados. O que a gente pode falar é que abertamente, e aí sem politizar, não, nada nesse sentido. O modelo adotado realmente pela gestão anterior era problemático, de levar os imóveis ocupados para a situação de leilão aberto com o mercado, com empreiteiras, etc. Então, esse nós não vamos adotar. Nós não vamos colocar os ocupantes aí de décadas para disputar num leilão aberto a sua própria casa com uma empreiteira. Então, esse modelo antigo a gente realmente não deve adotar. Estamos construindo uma solução com essa pegada de responsabilidade social que é da Itaipu. Então, eu arriscaria me dizer que o nosso programa social, que lá na ponta é a construção de moradia popular, também envolve as pessoas que hoje moram nas casas aqui na vila. Então, a nossa meta é não fazer ações de despejo, longe disso. Então, estamos construindo ainda esse modelo, vamos vencer aí os desocupados, né? A Itaipu acaba funcionando como uma imobiliária, na soma total aí são mais de 900 imóveis, mas acredito que nos próximos meses, ouvindo mais entidades, sempre portas abertas, a gente consiga bater o martelo por um processo com bastante responsabilidade. O senhor citou algumas instituições com quem a Itaipu tem dialogado na construção desse modelo relacionado às casas ocupadas. Do ponto de vista dos moradores, com quem a Itaipu... quem são os interlocutores da Itaipu nesse processo? Com quem a Itaipu conversa sobre esse tema, diretor? Veja, não sei se as pessoas têm consciência disso, mas a relação da Itaipu é muito pulverizada porque essas casas são ocupadas com um intermediador, em grande parte dos casos. Então há policiais que moram em casas da Itaipu. O nosso termo de comodato é com o GREPOM, com o Grêmio dos Policiais. Então a gente tem tratado com algumas dessas instituições que já representam um conjunto de moradores. Então já tivemos reunião, por exemplo, a UniOeste tem algumas casas, moram professores, servidores, então a gente faz uma reunião com a UniOeste. Ouvir morador por morador é estatisticamente impossível. Então a gente tem procurado esses interlocutores que são os intermediários dessa relação com as pessoas. Muito bem, esse diálogo vai continuar. Vai continuar. Levará todas essas frentes, essas negociações em conta na hora de apresentar um modelo, sugerir um modelo em relação às casas ocupadas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós já estamos trabalhando nesse modelo, como eu falei, acho que isso já pode ser uma boa notícia para a população. Nós vamos romper com aquela premissa básica, que é a ideia de simplesmente levar a leilão, tratar igualmente os imóveis ocupados e desocupados. Isso nós não faremos. Certo, vai ter um tratamento diferenciado, as famílias vivem ali, pagar as despesas de manutenção durante o tempo que moraram,
usufruíram, mas também pagaram com, né, taxas, serviços, etc, etc. É razoável que se tenha um outro tipo de mediação e tenha um impacto social grande, né, como o senhor falou, evitar problemas judiciais mais severos nessa relação, né? Veja, seria absolutamente contraditório a gente ter começado a nossa conversa falando sobre déficit habitacional e terminar a conversa falando de pessoas que vão ter que sair das casas, né? Então a nossa ideia é acumular e ser coerente nisso. Nós queremos ajudar no déficit habitacional de Foz do Iguaçu, construindo novas casas e, se tudo caminhar bem, sem ter que despejar, obviamente, ninguém. Muito bem. Diretor, em relação então ao leilão de terça-feira, as pessoas que ainda tiverem alguma dúvida e quiserem tomar ciência, tomar conhecimento, quem sabe ainda até participar desse processo, então o senhor poderia renovar para nós e reforçar os canais aí onde elas encontram o edital, as orientações todas, onde que elas podem buscar mais informações sobre o certame? Claro. No próprio site da Itaipu, nós já publicamos o edital uma vez, notícia uma vez. Agora, essa semana, reforçando o convite, vocês vão encontrar notícias até mais recentes. No próprio site da Itaipu, você consegue ali também um link para ir direto para o portal do leiloeiro oficial, o Pedro Lerner Kronberg. Então, você consegue informações individualizadas, casa por casa. Então, para você que está fora de Foz do Iguaçu, pode fazer também o acesso ao leilão virtual. Os lances podem ser dados virtuais. Você já acompanha ali alguns imóveis que já possuem lance cadastrado, consegue se habilitar. Quem não se cadastrou, quem não se habilitou e pretendia ir presencialmente, chega um pouco mais cedo, no horário lá de 14 horas que ele está agendado, você vai poder se cadastrar, levar a documentação no dia. A gente criou o máximo possível de flexibilidade para aquisição, então tem um prazo ali de 45 dias para a realização do pagamento. Vamos aceitar algumas hipóteses também de financiamento. Então a nossa ideia é realmente dar a destinação devida a esses imóveis que para Itaipu já cumpriram a sua função. E agora vão cumprir função para a sociedade, tornando aí na nossa conta alguns desses imóveis, por exemplo, Paulo, uma casa pode se tornar, pelo valor que está ali previsto para o leilão, pode se tornar de 5 a 6 moradias populares. Então pensa a transformação em patrimônio sem uso, em um bem para a população. Além da depreciação já bastante avançada em alguns casos, você também tem custo, né? Continua onerando o poder público. O senhor falou em facilidades, em algumas hipóteses de financiamento. Quais seriam essas facilidades, essas possibilidades, diretor? Não, veja, porque nós colocamos o próprio no edital, você vai conseguir obter mais essas informações, mas imagino que muitas pessoas possam querer usar o FGTS. O prazo que nós estendemos para início do pagamento é para pessoas que eventualmente façam lance e depois procurem o financiamento. Então criamos algumas normas justamente com esse objetivo, né? De mesmo alguém não capitalizado no exato momento do leilão consiga fazer um lance e depois regularizar a sua compra. O leiloeiro que o senhor cita, está mencionado no edital, é um leiloeiro de referência, né, com bastante atuação na área, bastante conhecido, e parece que também os diretores da Itaipu, deve ser o seu caso, estão dando uma atenção aí para esse processo, vão acompanhar de perto esse certame na terça-feira, diretor? Vamos, como eu falei, como a gente inseriu o tema, as duas frentes, o desmobilizar o nosso patrimônio e transformar esse patrimônio em um ato bastante impactante nosso de responsabilidade social, parceria com o governo federal, nós vamos fazer um ato onde esperamos estar todos os diretores, então a imprensa inclusive está convidada, para a gente explicar um pouco mais desse nosso programa de moradias populares, nossa sequência de investimentos, acompanhar e, se tudo der certo, ser um sucesso o nosso leilão de terça-feira. Muito bem, diretor Igor, mais alguma informação que o senhor queira apresentar, informar, convidar, reforçar o convite à participação da comunidade? Fique à vontade, o microfone é seu. Obrigado mesmo pelo espaço, Moacir, Paulo, vamos estar aqui à disposição. A gente tem muitos anúncios aqui para a região de Foz do Iguaçu, mas como o diretor-geral já tem falado, nós estamos expandindo também a área de atuação da Itaipu para que ela chegue a mais municípios em todo o Paraná, e isso virou um carro-chefe nosso. Se tudo der certo, como eu falei, a gente acredita aí no trabalho técnico que a gente tem feito, orçamentário e também político da nossa relação com o governo federal,
a gente tenha bons anúncios aí nos próximos dias, envolvendo também Minha Casa Minha Vida, numa parceria conosco, mais moradia popular e algumas outras ações de responsabilidade social. Mas obrigado pelo espaço e contem conosco. Até porque era uma preocupação, diretor, quando da nova administração da Itaipu que se perdesse esse elo, né? Mas a gente percebe cada vez mais essa preocupação da Itaipu, não só com Foz, mas com o oeste do estado do Paraná, essa mão amiga que tornou-se Itaipu, como a gente brinca aqui, né? Nós temos um Ministério Federal em Foz do Iguaçu, então fica muito mais fácil esse caminho, né? Sem dúvida. A gente, por mais que nós tenhamos esse objetivo de expandir a empresa, a responsabilidade social da empresa, nossas áreas ambientais, para toda a área que a gente chama de contribuição hídrica, de alguma forma influenciam nos rios e aqui no lago, que é a nossa atividade fim, sem dúvida Foz do Iguaçu, por ser a cidade sede aqui, a região, continuarão com um olhar diferenciado nosso. Vocês podem acompanhar por alguns dos anúncios que já fizemos aí nos últimos dias, a Casa da Mulher, vamos fazer uma ampliação da Casa Abrigo, temos a nossa parceria também, a Itaipu, dando um suporte aqui no Hospital Padre Germano, estamos tratando com o prefeito sobre isso, então Foz do Iguaçu não vai parar de ver ações da Itaipu, isso sem dúvida nenhuma. Muito bem, que venham boas notícias. Diretor Igor, a gente agradece muito a participação, pelos esclarecimentos, por trazer aí essa informação a nosso ouvinte, esteja já convidado para trazer essas boas novas assim que elas estiverem maduras para contar para a população. Obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Então é isso, Moacir. Falamos sobre o leilão das casas desocupadas da Itaipu Nacional, que vai acontecer nessa terça-feira, com o diretor administrativo da Itaipu Nacional, Igor Gomes da Rocha, que trouxe aí todas as informações atualizadas, inclusive esses últimos desdobramentos desse processo de desmobilização patrimonial, que tem resultado em reuniões aí com outros órgãos federais, né, outros parceiros que estão se achegando nesse processo de conversa, visando melhorias no setor habitacional, investimentos no setor habitacional tão necessários para Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.